Um chamado ao arrependimento. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos continuidade ao livro de Joel. Hoje, Joel, capítulo 2. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o desejo do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio e se proponha então a cumprir aí esse desafio, porque certamente você será muito edificado. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. Então na descrição desse estudo no YouTube você pode ver aí os dias, os horários e os temas de cada estudo. Ou então na nossa página no Instagram. Ali na agenda da semana você também pode conferir os dias, horários e temas de cada estudo. E depois desses pedidos eu quero compartilhar com vocês o versículo 12, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17, que diz: Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toque a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então agora o profeta Isaías, nesse capítulo 2, ele vai propor nesse trecho que nós lemos um retorno de todo o povo, de crianças, de anciãos, de casados, recém-casados, de sacerdotes, que todo o povo se volte em uníssono para clamar então ali por arrependimento, pedindo perdão ao Senhor, confessando o pecado, abandonando o pecado. É um chamado que o profeta está fazendo para o povo. Mas por que ele está fazendo novamente aí esse chamado? Porque no capítulo 2 aí do versículo 1 até o versículo 11, a gente vai ver então agora um segundo momento de destruição da lavoura, não é assim? Então é necessário que o povo se volte para o Senhor. Se no capítulo 1 tinha passado então uma destruição dos gafanhotos e destruíram toda a lavoura, fazendo com que os homens e os animais ficassem sem alimento, agora o profeta então prevê uma segunda onda dessa passagem dos gafanhotos. Então você vai começar a ver aqui mensagens nesses versículos, nesses primeiros 11 versículos, mensagens
um tanto quanto escatológicas, porque vai falar a respeito de escuridão, qual o motivo dessa escuridão? Quando os gafanhotos passam ali, então, naqueles enxames, né, longos, então parece como uma nuvem, eles vão tampar ali a passagem do sol, vai dar a sensação dessa escuridão. E aí ele vai falar, o profeta novamente compara essa passada dos gafanhotos como uma passagem de um exército que vem e destrói tudo. Também vai se referir aos animais selvagens ali do campo, que quando vêm destroçam tudo. Então você vai perceber esse tipo de linguagem, essas metáforas que o profeta passa para falar de uma segunda onda de gafanhotos que está por vir. E aí então ele conclama ali o povo ao arrependimento. E na sequência desse texto, do versículo 18 até o versículo 27, virá então ali uma resposta do Senhor. Deus vai começar a falar o que ele vai fazer a partir do arrependimento do povo. E depois do versículo 28 até o versículo 32, que é o último versículo do capítulo, ele vai falar a respeito do dia do Senhor, que a gente percebe Joel sendo citado, né, ali em Atos capítulo 2. Então essa passagem do versículo 28 até o 32 é citado ali por Pedro em Atos no capítulo 2, falando a respeito então ali na festa de Pentecostes do dia do Senhor. Então essa visão, como eu falei aqui no estudo de ontem, ela é atemporal, ou seja, ela vai além dos dias do profeta Joel. É uma visão, é uma profecia que é para os dias dele, mas que também é para outros dias. Então a gente percebe essa mesma visão de Joel lá em Atos capítulo 2, mas a gente pode levar também essa mesma visão lá para o dia, então, a segunda vinda de Cristo, que também é considerado e é chamado nas Escrituras, no Novo Testamento, de o dia do Senhor. O que eu preciso chamar a atenção aqui do versículo 28, Joel capítulo 2, do versículo 28 até o versículo 32, é que são metáforas. E muitas vezes algumas pessoas leem de forma literal. Então, se você fizer um estudo mais aprofundado de Joel, você vai perceber que ele fala a respeito de metáforas o tempo inteiro. Então, leve em consideração Atos capítulo 2, onde Pedro reproduz essa mesma fala de Joel, e ali a gente não pode, ali fica claro para a gente que é uma metáfora e que então a gente não pode ser literal nesse texto. Então é só uma dica para as pessoas que gostam desse texto, para não levarem esse texto na literalidade, porque trata-se de uma metáfora. Mas voltando então aqui para o texto, então, né, que nós nos propusemos aqui a ler, é um chamado então para um arrependimento. Em todo tempo Deus nos chama para o arrependimento. Para todos nós, para todos os cristãos, houve num primeiro momento um dia do nosso arrependimento. O dia em que nós aceitamos Jesus, nós assumimos que somos pecadores, que éramos inimigos de Deus, como o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Então nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e agia. E então nós nos rendemos a Jesus, entendendo, como diz lá em Colossenses 1, 22, que é Jesus que nos torna santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então que nós precisamos desse favor, dessa graça de Jesus sobre as nossas vidas. O que acontece muitas vezes na vida então de alguns cristãos é que só há o arrependimento lá naquele dia então em que nós aceitamos Jesus. Mas a gente precisa entender que a vida do cristão
é uma vida diária de arrependimento, conversão. A chamada de Jesus, quando ele sai ali, depois de ser tentado ali no deserto, né? E aí começa, então, inaugura-se o ministério de Jesus, e você vai ler isso lá em Mateus capítulo 4, é um chamado, a pregação de Jesus é um chamado para o arrependimento. Ele prega o que é pregado desde Gênesis até os dias de Jesus, que é arrependei-vos e convertei-vos. Então, o chamado aqui de Joel é esse chamado para o arrependimento, é esse chamado para a conversão. Então é necessário que o povo entenda esse chamado e, como diz aqui no versículo 13, rasgue os corações e não as vestes. A palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então nós precisamos entender que primeiro é necessário que ocorra uma transformação interna. E essa transformação interna vai trazer uma mudança externa. Então, só relembrando ali o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, as 4 primeiras bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é uma transformação interna que acontece na vida de todo o cristão. E as 4 bem-aventuranças seguintes, que é bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos, é uma atitude externa que ela dá sequência a partir de uma transformação interna. Então, se nós tivermos essa transformação interna, 4 primeiras bem-aventuranças, teremos também uma transformação externa no nosso relacionamento com o outro. E o chamado aqui, então, é para nós termos, aqui no versículo 13, essa transformação interna. Rasguem o coração e as vestes. Porque aí ele vai falar a respeito das coisas que o Senhor vai fazer. Mas ele começa chamando ali todo o povo, desde o menor até o maior. Ele está chamando todo o povo para se arrepender, porque há um juízo à frente que está vindo. E trazendo essa palavra para os nossos dias de hoje, nós precisamos então, diariamente, sempre, nós precisamos então pedir ao Senhor para nos ajudar a nos examinar e ver se há em nós algum caminho mau, para que a gente possa confessar o nosso pecado, nos arrepender dos nossos maus caminhos, termos uma transformação de mente, nos voltarmos para o Senhor, para aí sim vivermos essa vida plena que Deus então conquistou para nós lá na cruz do Calvário, através da morte de Jesus, e nossa esperança na ressurreição de Jesus, de que um dia viveremos eternamente com Ele. Então é tempo de arrependimento. O que o profeta vem conclamando todo o povo é que é tempo de arrependimento. E o que nós trazemos dessa palavra para os nossos dias hoje, para a igreja do Senhor, é que é tempo de arrependimento. Rasgue o seu coração diante do Senhor, se volte para Ele, porque Ele há de restaurar, Dias melhores virão. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.